Você já se perguntou o que se esconde nas profundezas das águas turvas da Amazônia? O que observa das margens, esperando pacientemente o momento certo? A selva guarda segredos muito mais antigos e aterrorizantes do que podemos imaginar. Sabia que o maior crocodilo já registrado oficialmente tinha mais de 6 metros de comprimento? Agora, imagine um muito maior, escondido no coração do Brasil. Se você gosta de histórias que te deixam sem fôlego, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta qual o seu maior medo da natureza. Vamos começar. No coração da vasta e impenetrável selva amazônica, onde o Rio Negro encontra os Solimões, vivia uma lenda sussurrada entre os ribeirinhos. Uma lenda que falava de uma criatura colossal, um crocodilo de proporções míticas que assombrava as águas escuras. Eles o chamavam de Curupi, o demônio do rio. Ninguém sabia sua idade, mas as histórias de seu terror passavam de geração em geração. A história que vou contar começa em uma pequena vila, chamada Esperança, um punhado de palafitas na beira de um afluente isolado. Ali vivia um jovem pescador chamado Tiago, conhecido por sua coragem e por conhecer o rio como a palma de sua mão. Ele desdenhava das histórias sobre Curupi, tratando-as como contos para assustar crianças. Para ele, o rio era sustento, não um cemitério. Em uma tarde quente e abafada, uma canoa de turistas que descia o rio simplesmente desapareceu. Ninguém ouviu gritos, ninguém viu nada. Apenas a canoa vazia, com marcas de garras profundas na madeira, foi encontrada boiando dias depois. O guia local, um homem experiente chamado Jonas, estava entre os desaparecidos. A vila ficou em silêncio. O medo, antes um sussurro, agora era um grito preso na garganta de todos. Tiago, amigo de Jonas, recusou-se a aceitar o mistério. Ele decidiu organizar uma busca. Convencido de que havia uma explicação lógica, reuniu alguns homens corajosos, mas a maioria relutou. Apenas seu tio, um velho pescador chamado Manuel, cujos olhos carregavam o peso de muitas cheias e secas, concordou em ir. "Cuidado, meu filho", disse Manuel. "Há coisas neste rio que não seguem lógica nenhuma." Ao amanhecer, os dois partiram. A canoa de Tiago cortava água espelhada, o som do motor ecoando na quietude assustadora da selva. Eles navegaram por horas, seguindo a correnteza rio abaixo, para a área onde os turistas foram vistos pela última vez. O ar era denso e úmido, e o silêncio da floresta era ensurdecedor, quebrado apenas pelo chamado distante de um macaco ou o mergulho de um peixe. Conforme se aprofundavam em território desconhecido, uma sensação de opressão começou a tomar conta de Tiago. As árvores pareciam se curvar sobre eles, e os olhos da selva pareciam observá-los de todos os cantos. Manuel remava em silêncio, seu rosto uma máscara de concentração. Ele apontou para a margem. "Olhe", disse ele, em voz baixa. Marcas na lama, enormes, maiores do que qualquer jacaré que já tivessem visto. E ao lado delas, um rastro, como se algo pesado tivesse sido arrastado para a água. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Era hora de voltar, mas Tiago insistiu em continuar um pouco mais. Foi então que ouviram um som baixo e gutural, que vibrava através da água. Não era um animal conhecido, era algo primordial, antigo. O som fez os pelos de seus braços se arrepiarem. De repente a canoa balançou violentamente. Algo enorme havia passado por baixo deles. Tiago perdeu o equilíbrio e quase caiu. Manuel gritou para ele ligar o motor na potência máxima. Enquanto o motor roncava, Tiago olhou para trás. Por um instante, ele viu 2 olhos vermelhos como brasas emergindo da água escura e o contorno de uma cabeça gigantesca, coberta de cicatrizes e musgo, larga como a própria canoa. Era ele, o Curupi. O terror deu a Tiago uma força que ele não sabia que tinha. Ele acelerou, a pequena canoa lutando contra a correnteza e a perseguição invisível. Eles podiam sentir as ondas da criatura se movendo atrás deles, às vezes perto o suficiente para balançar o barco. A perseguição durou que pareceu uma eternidade. A escuridão caiu completamente, e eles navegavam às cegas, guiados apenas pela memória de Manuel, sobre as curvas do rio. Finalmente, avistaram as luzes fracas da Vila Esperança. Parecia um paraíso distante. Com um último esforço, eles alcançaram a segurança da margem, saltando da canoa e correndo para a terra firme, sem olhar para trás. Naquela noite, ninguém na vila dormiu. O som gutural de Curupi ecoou pelo rio durante horas,
um lembrete sombrio de sua presença e poder. Tiago nunca mais foi o mesmo. O ceticismo deu lugar a um medo profundo e respeitoso. Ele continuou a pescar, mas nunca mais se aventurou longe da vila ao entardecer. As histórias sobre Curupi não eram mais apenas contos, passaram a ser avisos. Semanas se transformaram em meses. A vida na vila lentamente voltou a uma aparência de normalidade, mas a sombra de Curupi permanecia. As crianças não brincavam mais perto da água, e os pescadores saíam em grupos, sempre retornando antes do crepúsculo. A criatura parecia ter se acalmado, voltado para as profundezas de seu domínio. Mas a paz era frágil. Em uma noite de lua cheia, um grupo de biólogos de uma universidade da cidade grande chegou à vila. Eles ouviram os rumores, e armados com equipamentos de alta tecnologia e uma arrogância acadêmica, vieram para estudar e, se possível, capturar a anomalia biológica. Tiago e os outros moradores os avisaram, imploraram para que não perturbassem o demônio do rio. Eles riram, chamando as histórias de folclore local. Liderados por um homem chamado Dr. Alves, a equipe montou seu acampamento a poucos quilômetros rio acima. Eles instalaram câmeras subaquáticas, sonares e iscas enormes. Na primeira noite, o sonar detectou movimento, algo com mais de 15 metros de comprimento, movendo-se lentamente no fundo do canal principal do rio. A excitação tomou conta da equipe. Eles estavam prestes a fazer a maior descoberta do século. Na segunda noite, eles decidiram usar uma isca viva, um grande porco amarrado a uma boia, com uma rede de aço reforçada pronta para ser acionada. Tiago, de sua casa, ouviu o grito agudo do animal ecoar pela noite, seguido por um silêncio abrupto e aterrorizante. Depois, um som de metal se partindo e gritos humanos, gritos que foram rapidamente silenciados pela água. Na manhã seguinte, Tiago e Manuel subiram o rio com um coração pesado. O que encontraram foi uma cena de carnificina. O acampamento estava destruído. Equipamentos caros estavam quebrados e espalhados. A grande jaula de aço estava retorcida, como se fosse de arame, e não havia sinal de nenhum dos biólogos. Apenas um único item flutuava perto da margem: o gravador de áudio do Dr. Alves, ainda funcionando. Tiago o pegou. De volta à vila, ele apertou o play. A voz animada do Dr. Alves escrevia a leitura do sonar. Então, o som do porco, os gritos, e depois, a gravação capturou o som de algo colossal emergindo, o estalo de ossos, e uma respiração profunda e rouca. Um som pré-histórico que gelou a alma de todos que ouviram. E por fim, o som do gravador caindo na água. Curupi havia reivindicado seu território mais uma vez. Ele não era uma anomalia a ser estudada. Era o rei daquele rio, um predador no topo de sua cadeia alimentar. Uma força da natureza que exigia respeito e distância. Os moradores de Esperança aprenderam a lição de forma definitiva. Eles entenderam que não se deve desafiar os segredos da Amazônia. A lenda de Curupi deixou de ser uma história de terror para se tornar uma lei. Uma lei escrita, não em papel, mas nas águas escuras do rio, nas cicatrizes da terra e nos corações amedrontados daqueles que viviam em suas margens. A criatura continua lá, nas profundezas, esperando, um lembrete eterno de que, na vastidão da selva, nós não somos os caçadores. Somos a presa. Muito obrigado por assistir até o final. A Amazônia é um lugar real, cheio de maravilhas e mistérios. Espero que tenha gostado desta história. Comenta aí se você ficou até o final. Até o próximo vídeo.